A DC coleciona alguns dos vilões mais icônicos da cultura pop e também alguns dos mais poderosos. Apesar da grande maioria deles ser muito conhecidos, eu realmente duvido que você saiba o tamanho da ameaça que todos eles representam. No vídeo de hoje vamos ver seres que transpassam divindades e são ameaças universais e até mesmo multiversais, precisando de equipes inteiras para derrotá-los e às vezes até a ajuda de entidades cósmicas. E para iniciar a lista de hoje, eu vou falar do Anti-Monitor. Não dá para começar um vídeo falando sobre as maiores ameaças da DC sem falar do personagem que foi responsável pela primeira grande crise da editora. O Anti-Monitor é um dos seres primordiais da DC e é residente e líder do universo de antimatéria, sendo o oposto a seu irmão, Monitor, que vigia o multiverso regular. O personagem já passou por algumas fases e recontagens dentro dos quadrinhos, mas com certeza sua versão mais poderosa é a versão da Crise nas Infinitas Terras. Quando conhecemos o personagem, descobrimos que ele transformou sozinho um multiverso de matéria positiva infinito em um multiverso finito. Ele estava pulando de universo a outro, destruindo cada um deles, e foi necessária a junção de heróis e vilões de diversas realidades diferentes para detê-lo. Até os dias de hoje, essa saga é conhecida como uma das sagas mais importantes da DC, se não a mais importante, e muitos dos personagens que vão estar aqui na lista são influenciados diretamente por essa crise. O personagem é tão poderoso que, mesmo enfraquecido, ele lutou e estava derrotando os Guardiões do Universo, que são alguns dos seres cósmicos mais poderosos da DC. Quando o multiverso foi remodelado pela última vez, a primeira coisa que o Flash Barry Allen foi procurar foi o Anti-Monitor, sabendo que ele teria voltado e que a sua ameaça era significativa a toda a existência. Basicamente, toda vez que o personagem aparece é um Deus nos acuda, porque ele é realmente uma ameaça a nível extinção a tudo. São poucas criaturas que chegam a seu patamar, sendo ele um residente da sexta dimensão, e é aquele que abre a lista de hoje. E falando em Monitor, o Monitor primordial se dividiu em várias partes após ver que um único não era o bastante para vigiar todas as realidades, muito por causa daquela treta na Crise das Infinitas Terras. Dax Novu foi o primeiro Monitor criado pela entidade, com a missão de investigar uma imperfeição detectada no multiverso. Durante sua exploração, Dax Novu criou uma defesa contra uma ameaça futura conhecida como Mandrake. O tenso é que Dax Novu sucumbiu à corrupção por causa de sua exposição ao multiverso e à sangria, transformando-se no próprio Mandrake, o Monitor sombrio. E a sua corrupção não só o deixou maligno, como também fez dele uma das forças mais insanas de todos os universos. Foi necessário que o Superman e o Ultraman se unissem em um único corpo para formarem o Superman Armadura Cósmica e bater de frente contra o vilão. Essa armadura tinha como principal característica sua adaptação constante a seus inimigos, e mesmo assim, Mandrake estava de pé de igualdade a seu inimigo, porque ele também era capaz de ficar se adaptando. Com seu poder, ele foi capaz de matar o Espectro, as suas rajadas de energia têm um calor semelhante a de 10 bilhões de sóis e é capaz de se alimentar da sangria, que é meio que a cola dos multiversos, por assim dizer. Ele só foi derrotado porque caiu dentro do Monitor primordial e foi parar no multiverso sombrio, o que também é um grande feito de resistência, já que cair dentro do Monitor primordial para a grande maioria dos seres seria como quase uma morte certa. No fim das contas, foi uma vitória realmente apertada para o Homem de Aço e para os heróis que estavam juntos tentando detê-lo. E voltando a falar do Anti-Monitor, se ele é poderoso, a sua mãe é ainda mais, sendo pelo menos 2 vezes mais forte que o filho, e olha que eu tô pensando nela enfraquecida. Perpétua foi revelada como sendo a verdadeira criadora do multiverso na DC e é uma agente da fonte. Ela criou as forças fundamentais da existência, além de ter criado 3 filhos para liderar esse multiverso criado por ela, que seriam o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos. Não vou me aprofundar tanto assim nessa história de origem dela, já que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a verdadeira origem da DC e quem foi o criador de tudo. Mas quando a Liga da Justiça quebrou a muralha da fonte, eles libertaram a Perpétua, que estava sendo mantida lá. Aos poucos ela foi se fortalecendo, muito graças à ajuda do Lex Luthor e da sua equipe, e acabou dominando todo o multiverso. Ela é uma vilã que temporariamente venceu a Liga da Justiça e todos seus aliados, incluindo a Quinta Essência. Mesmo na sua forma mais fraca, ela já era capaz de colocar planetas inteiros na palma da sua mão e lançá-los para destruir mundos. Os seus 3 filhos se uniram em um único corpo para tentar bater de frente com ela, e mesmo assim, eles estavam apenas empatando em poder com a personagem. E nenhum dos 3 foi dito como estando abaixo do nível de poder que geralmente tem. Então os 3, na forma base, contra uma Perpétua enfraquecida, apenas conseguiram empatar em força. Já deu pra ver que ela era uma personagem extremamente poderosa, que se iguala em poder a personagem com uma presença e uma vilã, sendo então uma grande ameaça a toda a existência, não só ao seu próprio multiverso. Mas saindo um pouco agora dos seres que criaram a DC Comics, Darkseid não faz parte desse seleto grupo, mas é um personagem que bate de frente com ambos. Ele faz parte da raça dos Novos Deuses, alguns dos seres mais antigos e mais poderosos do multiverso, sendo ele um dos mais fortes. Ele é a representação viva da pura maldade, ele é o fim de todas as coisas, ele é o poder na sua mais pura essência, ele simplesmente é. O personagem já teve seus altos e baixos, chegando a bater de frente com alguns dos seres mais poderosos da editora, da mesma forma que já passou sufoco nas mãos do Superman. A DC acabou reformulando a ideia do personagem, e isso acabou sendo creditado como sendo seus avatares, que não tem o mesmo nível de poder do personagem original, até porque o Darkseid original seria impossível de ser derrotado pela Liga da Justiça. Ele é praticamente uma criatura abstrata, uma entidade no mais puro significado da palavra entidade. Só para vocês terem uma ideia, um dos seus avatares mais fortes, porém não o mais poderoso, lutou de igual para igual contra o Anti-Monitor. Esse mesmo avatar acabou renascendo mais tarde e, enfraquecido, lutou e derrotou Zeus e a Mulher Maravilha ao mesmo tempo. Outro avatar ainda mais poderoso derrotou a Quinta Essência de uma única vez em um único golpe. E olha que nesse grupo nós temos personagens como o Espectro, um Guardião do Universo, Hera, a Esposa
Éfos de Zeus e o Vingador Fantasma, todos os seres do mais alto panteão de poder da editora. Darkseid é um ser que não deve ser subestimado. Eu até pretendo fazer um vídeo revelando qual é o seu real poder, já que eu acredito que muitos não têm noção do quão forte ele verdadeiramente é. Mas sabe outra personagem que representava o fim de todas as coisas e é extremamente poderosa? Pois é, a Pralaia. Antes desse aumento significativo de poder do Darkseid, tudo que ele representava agora, na verdade, era representado pela personagem. Eu até cheguei a comentar dessa pequena incongruência da DC naquele vídeo que eu fiz das entidades mais poderosas da editora, mas vale a pena colocar aqui por curiosidade também. Pralaia representa o vazio que existia antes de tudo ser criado e que permanecerá após o fim de tudo. Ela é descrita como a escuridão que veio antes da luz da criação e o sono que a mesma presença vai cair. Por mais que Darkseid tenha pego aquilo que a personagem representava, eu acho que ela demonstrou muito melhor que é, de fato, isto que representa. Ela apareceu em poucas páginas da HQ da Liga da Justiça Sombria e ela nem mesmo mostrou sua verdadeira forma. Afinal, deixaria todos loucos ou até mesmo mataria os personagens ali se aparecesse na sua verdadeira forma. Logo quando ela foi despertada, ela destruiu toda a existência. E quando eu digo toda, não é exagero. Ela simplesmente destruiu tudo. E isso desde a Terra até a quinta dimensão, onde vivem os poderosos manipuladores da realidade. Lembrando que nessa época, a sexta dimensão ainda não tinha sido revelada. Isso é uma coisa bem recente nos quadrinhos da editora, então não dá pra saber se foram afetados por ela. A única coisa que havia restado em toda a existência era a Casa dos Mistérios, onde estavam os heróis da Liga da Justiça Sombria, e isso inclui um monstro do pântano. Lá o personagem conseguiu utilizar a árvore do mundo não só para vencer a personagem, como também reconstruir toda a realidade. Mas é impossível derrotar a verdadeira Pralaia, como eu mencionei. Ela não apareceu na sua verdadeira forma, já que ninguém aguentaria ver tamanho poder. E outra, ela é um elemento fundamental da existência da editora. Seu papel no cosmos é cíclico, onde as coisas surgem a partir dela e voltam para ela. Então eventualmente ela vai engolir tudo novamente quando a DC terminar. Mas indo agora para o sexto da lista, na minha opinião, o Batman que ri é um dos melhores personagens já criados pela DC nos últimos 15 anos pelo menos. É incrível como eles conseguiram transformar uma ideia tão simples, que é o Batman saindo do controle, em algo tão fenomenal quanto é esse personagem. Na sua realidade, ele era o Batman Bruce Wayne que conhecemos, e acabou se contaminando com o gás do riso do Coringa. Isso fez com que o personagem saísse completamente do controle, e é como uma mistura de dois personagens, a genialidade e o preparo do Batman, junto com a loucura do Coringa. E os rumores eram reais, um Batman descontrolado é uma ameaça a toda a existência de um planeta. Ele não só matou todos os seres superpoderosos da DC, como também se tornou um grande aliado e o principal general de uma entidade maligna chamada Barbatos. Ele reuniu outras versões multiversais de Bruce Wayne que se tornaram malignas e atacaram o multiverso regular de luz. Barbatos foi derrotado, mas o Batman que ri permaneceu vagando sozinho e atormentando a vida principalmente do Batman. E eventualmente aconteceu aquela treta toda com a Perpétua que eu já comentei, e ele não só participou como tomou o posto do Lex Luthor como principal aliado da entidade. Ele deu para trás o seu acordo com a Perpétua e tomou para si o corpo de Bruce Wayne que tinha os poderes do Dr. Manhattan. A partir daí ele foi atrás do Flash Wally West, que estava com os poderes da energia da anticrise, o que o fortaleceu muito mais o personagem. Eu sei que tá um pouquinho confuso e é muita informação ao mesmo tempo, mas basicamente foi isso que aconteceu. Nesse estado, ele ficou tão poderoso que criava novas realidades e até mesmo alterava as realidades que já existiam. Ele tinha na palma da sua mão, sob seu total controle, um exército de versões malignas dos personagens já existentes e ficou tão poderoso que conseguiu vencer uma Perpétua enfraquecida, a mesma Perpétua que conseguia influenciar todo o multiverso e destruir realidades com facilidade. Nesse estado, ele se tornou facilmente o ser mais poderoso do multiverso DC. E outro personagem que foi fundamental nessa crise provocada pelo Batman que ri é o sétimo personagem da nossa lista de hoje, que é o Superboy Prime. Apesar do seu nome diferente, ele é um Clark Kent do universo Prime, que é a representação da vida real, o nosso universo mesmo. Ele tem algumas diferenças nos seus poderes, mas no geral, é extremamente mais poderoso que o Superman tradicional. Fisicamente, não existe nenhum kryptoniano comum que chegue perto do seu poder. Seu feito mais famoso é ter quebrado a parede da realidade com seus socos, e é a mesma parede que nem se arranhou com os golpes do Superman da Terra 2. E falando nesse Superman, ele se juntou com o Superman da Terra 1 para tentar parar o Superboy Prime quando ele enlouqueceu e acabou morrendo também pela tremenda força do personagem. Mais de uma vez juntaram exércitos inteiros de personagens para irem contra ele e ele sempre saía por cima. Já derrotou todos os membros da família Shazam, a Liga da Justiça, os Lanternas Verdes e até mesmo alguns Guardiões. O único que conseguiu se equiparar a ele foi Sodan Yat, em posse da entidade Ion, que dá poderes às lanternas, e mesmo com todo o seu poder ele ainda foi derrotado. Vale lembrar que Kryptonita não afeta ele, já que ele é de outro universo e isso complica muito mais a vida dos heróis que tentam bater de frente com ele. E falando no seu universo natal, ele foi destruído pelo Anti-Monitor e por muito tempo ele tentou restaurá-lo, até mesmo prendendo o Mr. Mxyzptlk e o torturando para tentar usar seus poderes e ter sua casa de volta. Ele não conseguiu e o doente escapou por pouco com vida, ficando tão traumatizado que se trancou na quinta dimensão. Mas com certeza a versão do personagem que foi apresentada mais recentemente é a sua mais poderosa. O Batman que ri, que tinha derrotado a Perpétua, tentou convencer o personagem a se juntar a ele, prometendo refazer o seu universo. Mas o Superboy Prime recobrou o pouco de heroísmo que ele tinha e lutou contra o vilão. Mesmo o Batman que ri sendo o ser mais forte do universo naquele momento, não conseguiu fazer nada contra o Superboy Prime. No fim, a batalha parecia ter sido vencida com a morte do Superboy Prime após usar todas suas forças, mas ele acabou retornando para o seu universo original e desde então não apareceu mais. E continuando com o oitavo da lista, o Apocalipse pode parecer um pouco deslocado aqui
aqui, onde seres conseguem destruir todo o multiverso. Mas não, ele realmente merece estar na lista. Todo mundo conhece o personagem daquela história clássica, onde ele luta de igual para igual com o Superman, e no final acaba sendo derrotado, com o Superman entrando em coma. Claro que na época foi dito que o Superman morreu, só que eles não iriam deixar o principal herói da editora morto, né? Mas de qualquer forma, descobrimos um pouco dos seus poderes com o passar do tempo, e principalmente a sua criação. Ele foi feito a partir de um experimento que visava criar o ser perfeito que iria burlar completamente a morte. Um cientista alienígena foi para o antigo planeta Krypton, que era completamente diferente do que era antes do Superman sair de lá, e largou o seu filho naquela terra desolada. O local era repleto de criaturas monstruosas e o ar era completamente tóxico, então ele morria constantemente e tinha que ser ressuscitado toda vez que isso acontecia. Após longos anos, ele conseguiu sobreviver na atmosfera e começou a se desenvolver, ao ponto de matar todas as criaturas que estavam lá, sendo a última criatura restante do planeta. Depois ele se voltou com o seu criador e partiu para o espaço, lutando contra as mais diversas criaturas que encontrava. Uma das criaturas que ele encarou foi um avatar do Darkseid, que não só lutou contra o Apocalipse, como tomou uma verdadeira surra, ao ponto de ter que fugir. Depois que ele foi à Terra e teve toda aquela confusão com o Superman, descobrimos que ele tem a capacidade de evoluir à medida que morre. O personagem não pode ser morto duas vezes pela mesma coisa. É como se ele ganhasse uma verdadeira imunidade àquilo que o matou. Claro que é extremamente difícil matar o Apocalipse, mas isso significa que ele tem um processo evolutivo virtualmente ilimitado, e isso foi explorado um pouco melhor nos quadrinhos atuais do Superman. O Apocalipse estava no inferno, e ele, na base da pura força bruta, não só estava destruindo tudo por lá, como conseguiu sair e se tornou uma versão mais poderosa dele mesmo. Quando ele saiu, o Superman foi lutar contra ele, descobriu uma outra versão do Apocalipse que tinha evoluído tanto que se parecia muito fisicamente com um humano. Mas não se engane, essa versão era tão poderosa que se tornou um manipulador do tempo e disse que não existiam mais criaturas ou personagens que o pudessem fazer evoluir. Após dezenas de batalhas, milhares de anos e muitas mortes, ele alcançou um estágio tão alto que era quase uma divindade. Por isso ele procurou o Superman para conseguir ter a sua última morte e evoluir a seu estágio final. Mas claramente o Superman não aceitou, e é isso que estamos vendo no desenrolar da história atualmente. Mas sabemos que ele se tornou uma verdadeira entidade poderosa, ao ponto de que estava só brincando com o Superman, tanto fisicamente quanto com seus poderes de manipulação do tempo. Então o Apocalipse sim conquistou o seu posto aqui na lista como uma das maiores ameaças da DC Comics. Mas saindo um pouco dos personagens do núcleo do Superman, vamos agora para o núcleo de personagens do Lanterna Verde. Um dos mais emblemáticos da editora é o Parallax. Ele representa todo o medo universal e é uma das forças fundamentais da existência da DC, ao lado dos seus irmãos. Também são emoções personificadas. Parallax é quem dá força à tropa Sinestro, mas é muito mais conhecido por ter habitado o corpo do Lanterna Verde Hal Jordan. E isso aconteceu na clássica história Crepúsculo Esmeralda, onde o personagem perdeu tudo o que tinha após a mágoa da destruição da sua cidade. A partir daí ele foi corrompido pela entidade e partiu em busca de mais poder, matando os Lanternas Verdes ao redor do universo que estava tentando detê-lo. À medida que ele matava os Lanternas Verdes, ele coletava os seus anéis e ia ficando cada vez mais poderoso, mas no fim, ele pegou todo o poder da entidade e não precisava mais usar nenhum anel. Estando completamente no corpo do antigo Lanterna Verde, ele derrotou o Superman na frente de toda a Liga da Justiça, coisa que na época era considerado algo impossível para os heróis. Ele também foi o principal responsável pela crise chamada Zero Hora, onde ele pretendia refazer toda a linha do tempo da forma como ele bem quisesse. Ele foi impedido e muitas décadas depois voltou a habitar o corpo do Lanterna Verde em uma situação de necessidade. Isso porque agora eles estavam precisando lutar contra o Espectro, que ele estava sendo controlado, e a única entidade que conhecia que poderia fazer isso era o Parallax. E isso de fato aconteceu. Os dois brigaram e o Parallax venceu a briga, mostrando que ele é uma entidade de extremo poder que pode brigar contra um dos mensageiros da presença e um dos seres mais fortes de toda a DC Comics. Mas finalizando a lista de hoje, em 10º lugar eu coloquei a entidade Nekron, que é uma das entidades que personificam a morte e é o principal responsável pela noite mais densa. Nekron surgiu como uma manifestação das trevas que existia antes da criação do universo. Quando a luz e a vida começaram a se espalhar, as trevas reagiram, o que resultou na formação do Nekron como um guardião da morte e o governante da Terra dos não-vivos. Sendo ele a personificação da morte, ele é extremamente poderoso, que é um requisito para estar aqui na lista de hoje, e também conta com um dos maiores exércitos da ficção. Ele tem a capacidade de trazer os mortos de volta à vida como mortos-vivos, e até mesmo fazer com que personagens que já ressuscitaram façam parte do seu exército. Isso vale para todos os heróis da DC que já voltaram à vida, e é uma galera. Fora que todos que morreram durante o conflito retornaram de volta à vida e foram liderados por ele também. Sua influência é universal. Todos os planetas estavam com seus mortos voltando à vida e aumentando em muito o seu poder bélico. Ele pode matar instantaneamente qualquer ser vivo com um único toque, gerar e controlar energia escura e só pode ser ferido por energia branca da vida. Essa energia só pode ser gerada pelos anéis brancos ou pela união de ataque de membros de cada tropa juntos, mas para machucá-lo de verdade só com os anéis brancos mesmo. É aquele tipo de entidade que seria invencível se não fosse pela coincidência da entidade da vida estar na Terra e salvar todo mundo, que permitiu os heróis terem o poder de derrotá-lo. Mas enfim, essa foi a lista de hoje, espero que tenham curtido, e caso tenham gostado, deixa o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo e mandar esse vídeo para mais pessoas. Não esquece de comentar qual o seu personagem favorito dessa lista e qual você acha que é o mais poderoso. Compartilha para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima!